Bom, o segundo artista... Como é que eu estou com o tempo? Tá bem, pode ir. Então tá. O segundo artista foi o Alê Souto, e a turma com a qual a gente trabalhou foi da Escola Tiradentes, uma turma da faixa etária de 9, 10 anos de idade, e aí a gente tinha uma turma realmente de peso, com quase 40 crianças, e o nosso começo, né, a nossa conversa foi aqui, nesse auditório, a gente tirou todas as cadeiras, e aí o Ale conversou com eles sobre quais são os assuntos, quais são os temas que um artista escolhe para trabalhar, né? E aí ele explicou que alguns artistas escolhem um tema e depois esse mesmo tema vai levando para outro, e aí ele acaba criando uma rede de temas, de assuntos, e que tem artistas que trabalham com um tema a vida toda. Que nesse período ele estava trabalhando com um tema que está ligado ao Texas, que foi um lugar onde ele viveu durante um tempo, e que aí ele pegou alguns elementos da cultura do Texas para trabalhar, como o faroeste, os assaltos, né, toda essa vida do Texas mesmo. Só que ele falou assim para as crianças, né? Eu não gosto de trabalhar só com uma cultura que eu estou visitando, que eu estou criando vínculos nesse momento. Eu quero trabalhar também com elementos que fazem parte da minha cultura, né? Que fazem parte da minha vida também. Então, daí ele já deixou um gancho para depois da exposição que os alunos pudessem perceber ali o que tinha de elementos, né, que elementos que ele também trabalhou ali, que estavam conectados à nossa vida, à nossa cultura, à nossa cidade, ou seja, à vida do artista também. Fomos para a exposição. Bom, ali... Chegava nessa exposição e acontecia uma euforia mesmo de movimentação, e eles queriam ver tudo rapidamente, né? Então, a gente deixa esse movimento acontecer, que eles tenham essa liberdade de experimentar o espaço, de observar tudo num ritmo muito acelerado, para depois, com calma, olhar cada coisa detalhadamente. E aí o Alê foi conversando com eles e perguntando o que eles estavam vendo ali daqueles elementos. E o que chamou muito a atenção deles foi um painel onde tinha uma espécie de cartografia, né, vários elementos conectados por linhas, que está, acho que mais para frente, pode... Mais um. Que eram 2 telas. E eles estavam entendendo ali realmente como se fossem ilhas ou pequenas situações, pequenas histórias acontecendo com conexões, né, como se fosse um mapa. Eles tiveram essa leitura. E aí foi muito importante esse momento que ele desencadeou todo o processo interligado, né, o que foi produzido foi a partir desse momento. Que o Ale disse para eles o seguinte: isso é muito interessante o que está acontecendo agora. Por quê? Não adianta eu ter pensado muitas coisas, eu ter os meus motivos para produzir essa obra, esse trabalho, essa pintura, se não tem o olhar de vocês, se não tem cada um que chega ali e inaugura um novo espaço dentro daquele trabalho. E isso me parece muito importante, né? Na mediação, penso eu que um dos pontos mais importantes é legitimar esse espaço de jogo, esse espaço de criação que acontece com o espectador, esse espaço que dialoga com uma identidade que está lá na obra, que são essas vozes do artista, resgatando um pouco a fala também do Guilherme de ontem, mas que inaugura novas vozes, novas produções. E isso me parece muito importante, foi muito bacana ver que o Alê pegou isso assim, sabe, rapidamente, e devolveu isso para eles, legitimando aquela leitura deles, e a partir disso a gente definiu qual seria o trabalho feito com essa turma. Vai dando uma secura, né, na boca? Tem toda uma travessia para fazer ainda. Bom, aí entra a participação fundamental da Bernadette, que é a professora dessa turma de artes, que foi um presente, assim, eu
tenho vontade de visitá-la, porque uma professora que abraçou a ideia, assim, né, o projeto com uma intensidade, com envolvimento, assim, a gente se telefonava depois para saber como é que está indo, e aí eles se envolveram, nossa, ela falou, olha, isso está revolucionando não só a turma, assim, o negócio está se expandindo pela escola, né, eles estão, assim, orgulhosos de participar desse projeto, mas, enfim, antes disso, a gente conversou com eles sobre eles selecionarem uma história, né? Assim como a Alê escolhe um assunto que tem uma determinada história, que eles também fossem atrás de histórias. Aí a Bernadette falou o seguinte, que eles tinham individualmente um caderno de registro. Olha que presente isso para a gente, né? Uma professora que já trabalha com os alunos com um caderno, como se fosse um diário de registros de desenhos, e que eles visitassem esses cadernos, mas com um diferencial que eles não estavam acostumados. Eles iam trabalhar em grupo, né? E isso foi uma coisa que a própria professora falou, eu quero que eles tentem trabalhar em grupo, porque é uma dificuldade que eu tenho com essa turma. Ótimo, então a gente também abraçou essa demanda dela, vamos trabalhar em grupo. Bom, o que ficou de exercício para eles na escola? Revisitar esses cadernos e formarem esses grupos e já definirem qual história seria trabalhada por cada grupo e no encontro seguinte, vamos lá, vou acelerar um pouquinho. Nesse encontro, eles chegaram aqui divididos em 5 grupos. A gente foi em cada grupo conhecer a história e pensar qual seria o suporte que eles iam trabalhar, né? E aí o Alê foi também de uma sensibilidade, de um carinho, de uma proximidade muito, muito interessante, porque ele conseguiu amarrar junto com cada grupo qual seria a forma de trabalho. Então a gente teve pintura, teve uma esquete, teve uma instalação com umas bolas de futebol, uma outra maquete, e a gente teve um caso de uma aluna que trabalhou sozinha. Por que ela trabalhou sozinha? Porque existia uma não relação entre essa garota e o resto da turma. Mas calma, porque existiu um momento também de transformação dessa situação. A gente não conseguiu, embora a gente tentou muito, assim, que algum grupo abraçasse a colega. Não aconteceu, nem os grupos queriam a colega, nem a colega queria os grupos. Ok, trabalha sozinha. Aqui já eles produzindo cada trabalho. E o último encontro, com essa turma a gente teve 4 encontros. O último encontro foi a montagem de uma exposição e a apresentação das 2 esquetes lá na escola. E aí também houve um outro envolvimento maior, que foi da diretoria, da coordenação, que disponibilizou um espaço para que a gente montasse essa exposição junto com os alunos, e mais que isso, que a gente convidasse os outros alunos a conhecer a exposição, a assistir a esquete. Bom, vamos lá. Essa aqui é a montagem da exposição. Já está passando um monte de coisa que eu não estou vendo aqui, que vocês já viram. O que veio antes disso? Aqui, as 2 esquetes, o grupo e ali embaixo a colega que trabalhou sozinha. O que tem de interessante nessa relação aí? Antes da apresentação da colega, existia um boato de boicote à apresentação dela. Pois é. Gente, bafão. Bom, o que a gente fez? Foi lá conversar, né, com o resto da turma. Pessoal, todo mundo desenvolveu o seu trabalho, ela não interferiu, ela, sabe, não é assim, mesmo que ela tivesse interferido, não é assim que a coisa acontece, né? Vamos assistir, vamos prestigiar, ela desenvolveu o trabalho dela, então vamos lá, agora cada um faz a sua parte. Gente, ela não só apresentou, todo mundo ficou quieto, os colegas fotografaram e pediram bis. Né, Poliana? Muito bem. Né, então, foi um momento que depois a Bernadette compartilhou com a gente de que isso, entre outras coisas, foi muito importante dentro daquela turma.